Beleza, beleza, beleza. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Nosso segundo encontro aqui, né? Deixa eu ver aqui. Foi. O nosso segundo encontro aqui sobre a gente estar estudando a palavra de Deus, né? Hoje é Dia das Mães, então eu vou tentar ser um pouco mais direto. Tati, se tiver alguma dúvida, pode interromper, pode falar, não tem problema nenhum, tá? A gente está aqui para aprender, entender mesmo. E a gente vai continuar o tema da semana passada, né? Mas antes de começar, uma oração bem rápida aqui, tá? Para Deus abençoar esse momento, tá bom? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento, por cada um que está aqui, por cada um que vai assistir esse vídeo depois. Tá? O entendimento possa vir para edificar todo mundo, né? Que a tua palavra seja de fato, Senhor, edificante para todos e que possa encher os nossos corações de fé, entendimento e tudo mais. Amém, Deus? Amém. Bom, vou só repassar rapidinho o que a gente falou na semana passada, só para a gente dar continuidade aqui e compartilhar a tela. Assim fica melhor para você ver aí, né, Tati, no telefone. Eu tô pelo notebook, meu celular tá sem memória. Eu não consegui baixar o link. Mas para mim dá para ver, não? Dá, né, compartilhamento, hein? Tá, transferir para cá. Beleza. Beleza. Bom, esse daqui foi o assunto da semana passada, né? Nós falamos de antes da fundação do mundo, né? Então, basicamente, quando a gente olha para a Bíblia, o que dá para entender é que tudo começou em Adão e Eva, em Gênesis, quando, na verdade, né, a Bíblia deixa muito claro que teve coisas que existiram antes da fundação do mundo. Foi isso que a gente viu, um pouquinho disso na semana passada, né? O vídeo da semana passada já está lá no site também, para vocês assistirem. Então, Cristo, antes da fundação, então, de fato, a Bíblia nos declara que Jesus Cristo, ele veio antes da fundação do mundo, né? E isso aí é um fato na Bíblia. Vocês pegarem essas passagens aí mais uma vez e lerem elas, vocês vão ver que isto é fato. Antes de Adão e Eva, Cristo já existia, né? A eternidade de Deus, né? Que Deus é de eternidade em eternidade. Então, a gente falou um pouco sobre isso, né? E tivemos duas perguntas que foram... Uma foi até sua, né, Tati? Sobre... Não, foi essa não. A Tati foi essa daqui, ó. O de eternidade, eternidade. Ah, não, da Tati eu não coloquei aqui, não. Eu coloquei a dúvida de Melquisedeque, que perguntaram, da Tati eu acabei não colocando. A da Tati foi da eternidade. E da predestinação. Foi a Meire que perguntou. Então, algumas perguntas que vão sair aqui, eu vou pegar e vou escrever alguns conteúdos lá dentro também sobre essas perguntas, tá? Então, quando você entrar aqui bem no início do site, né, melhormensagem.com.br, aqui embaixo vai ter assuntos complementares, que são perguntas que vocês fazem, elas são respondidas aqui, e a gente vai, depois, nós vamos colocando tanto a pergunta quanto a resposta aqui dentro, tá? Essa aqui foi até a pergunta que a Meire fez, né? Jesus já sabia quem eu seria hoje? A pessoa que eu sou, ele já sabia? Né? Então, desde antes da fundação do mundo, eu já sabia disso, né? Enfim. Partindo desse princípio, a gente
a organização vai ser dessa forma. O nosso tema hoje vai ser o encontro 2, tá? Glória e sabedoria. Eu parei de falar, só relembrar aqui a última coisa que eu falei, foi sobre a eternidade, tá? Sem pai, sem mãe, falei de Melquisedeque. Antes de nascerem os montes, crianças, beleza. Hoje a gente vai ver uma coisa também que vem de antes da fundação do mundo, tá? Basicamente, é a sabedoria, né? Uma passagem que a gente viu lá no capítulo 17 de João, que fala sobre que Jesus fala para Deus, né? Ô Deus, restaura para mim a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. A gente leu essa passagem semana passada, ela está lá no capítulo, no capítulo 17 de João, tá? Hoje a gente vai falar sobre a sabedoria e, se tudo der certo, a gente vai falar um pouco sobre propósito, né? Qual o propósito de Deus para fazer todas essas coisas que a gente conhece hoje? Então, como vocês podem ver, tem assuntos que eles antecedem Adão e Eva, né? Que antes de Deus falar assim, haja luz, né? Passar aqueles 7 dias lá, que ele criou cada coisa, aí no 7º dia criou o homem, começa Adão e Eva, Caim e Abel, e por aí vai, né? Teve um propósito antes, teve algo que arquitetou tudo isso, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Primeiro, a glória de Cristo. A gente vai abrir em João 17:5, que é a primeira passagem que eu já citei aqui, lá no Evangelho de João. Você quer ler uma passagem aí, Tati? Se você quiser, pode ser. Você quer que eu leia essa? Pode. Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui também. Pra você ficar mais participante junto comigo aqui. Tá bom. Capítulo 17, versículo 5. Pode ler? Pode ler. 17:5. E Isso. agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É isso aí. Então, a gente continuando um pouco a falar sobre antes da fundação do mundo, né? Então, Jesus cria, o capítulo 17 de João é a oração que Jesus faz ao Pai, né? E ele começa a falar, restaura a glória que eu tinha contigo antes, né, da fundação do mundo. Em Colossenses 1, vamos lá rapidão. Um 15. 15 ao 17. Tá, beleza. Tá. Então, assim, eu acho que isso aí já fica bem claro para a gente que Jesus Cristo, ele é antes da fundação do mundo, né? E a Bíblia agora começa a declarar um pouco para a gente quem é Jesus Cristo. Eu acho que o grande ponto que a gente vai falar hoje é esse, né? Quem é Jesus Cristo? E na semana que vem a gente conclui um pouco sobre esse assunto, porque muita gente pensa que Jesus Cristo só veio quando nasceu de Maria, né? E essa passagem especificamente, ela fala um pouco, ela começa a falar um pouco de quem é Jesus, né? E de fato, essa passagem de João aqui, ela já afirma que Jesus era de antes da fundação do mundo, até porque isso foi algo que Jesus orou ao Pai. Lê para a gente, irmão, o Colossenses agora. Colossenses 1,15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Maravilha. Não sei se vocês conseguiram entender de fato
foi dito aí, tá? Mas eu vou começar a parafrasear um pouco o que está escrito nessa passagem e trazer isso, para tentar trazer isso de uma forma mais clara. Viu? Mas, de fato, que fala que Jesus Cristo, que ele é antes de todas as coisas, né? Que ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de tudo. Então, o que é o primogênito? O primogênito é aquilo que é o primeiro filho gerado. Então, eu e Jennifer não temos um primogênito ainda, mas em breve terei o primogênito e mais uns 4 para baixo, sabe? Aí, Tati. Vamos ter mais uns 4 para baixo ali, né, na graça de Deus, em nome do Senhor Jesus Tá Cristo. registrado, hein? Está registrado. Não tem problema não. Estou falando isso aí com todo mundo. É. Na verdade, o problema de ter o quarto menino é o carro, né? Porque aí precisa de um carro maior para caber 4 meninos, eu e ela. Então, a gente vai parar no 3, seja decida, né? Capaz. Então, Jesus Cristo, ele é o primogênito de tudo. Né? Ele veio antes de tudo. Tá? E sem ele, nada do que existe existiria. Né? Todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, foram feitas por intermédio dele. Então, Jesus Cristo vem de antes de tudo isso. Né? Então, essa glória de Cristo, Cristo tem, né, na verdade, com o Pai, ela vem de antes da fundação do mundo, né? Antes de se fundarem os montes, né? Antes de fundarem tudo isso, Cristo já existia e ele já tinha essa glória com Deus. E, de fato, tudo foi feito por meio dele. E a gente vai aprofundar um pouquinho de como que isso foi feito por meio dele. Como assim, Isaac? Todas as coisas existem através de Cristo, né? Por que é através dele, né? Porque aqui fala aqui, ó, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, peraí, a gente precisa entender um pouquinho mais de quem é Cristo, para de fato isso ficar claro para a gente, por que foi feito por meio dele. Né? E aí, né, tem um capítulo, praticamente, na verdade não é nem um capítulo não, tá? Quando a gente chega em Provérbios, no capítulo 1 ao capítulo 8, só tem um tema, praticamente. Quando a gente lê Provérbios, parece que é um provérbio debaixo do outro e uma coisa não tem contextualização com a outra, aparentemente, né? Mas, se você pegar o Provérbios do capítulo 1 até o capítulo 8, ele está falando exclusivamente da sabedoria. E a gente vai aprofundar bastante nesse termo hoje, que é a sabedoria. Tá? E o capítulo 8 é basicamente a conclusão do que é a sabedoria. Agora que eu te falei isso, quando você começar a ler Provérbios de novo, né, se você pegar do capítulo 1 ali até o capítulo 8, você vai ver que vem falando que é sabedoria, 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 sabedoria. E lá em Provérbios, de fato, a gente tem praticamente a conclusão de tudo isso, né, dessa sabedoria e de quem é a sabedoria, o que a sabedoria fez. Né? E esse capítulo 8 é a sabedoria falando. Tá? Então, vamos lá. Esse capítulo 8, na verdade, a gente dá vontade de ler ele inteiro e meditando com vocês. Apesar de eu já ter deixado algumas referências aqui, né, para a gente ler. Mas aqui dá vontade de ler tudo para vocês irem entendendo todo o contexto, de modo que ele fique claro. Tá? Mas para não ficar muito grande, o que eu vou pedir para vocês? O tema de hoje, que é um pouco, eu acho que a gente não vai sair desse capítulo 8, acho que dificilmente vai falar bastante sobre a sabedoria. Vocês leem, depois que a gente terminar tudo, pega essas passagens, leia o capítulo inteiro, pega Provérbios de 1 a 8, lê de novo, e na semana que vem vocês trazem perguntas sobre isso aqui. Vou mandar lá no grupo também para eles lerem de 1 a 8, para lembrar. Tá bom, tá bom, tá bom. Por quê?
É porque isso aqui é um conhecimento muito profundo, né? E quando você entende isso daqui, de fato, até a fé da gente aumenta, né? Por quê? Porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Tá? Então, primeiro, a gente vai ler o versículo 22 e 23. Aliás, deixa eu só achar a passagem aqui que fala eu, a sabedoria, falo. Tá, vamos ler o 12 e o 13 primeiro. Tá? Capítulo 8, 12 e o 3. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e possuo o conhecimento e a discrição. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa, eu os odeio. Ah, não, não era bem essa passagem, não. Você quer qual passagem que você falou? Não, é porque tem uma que. Tá bom, vamos lá. É porque eu queria uma passagem que fala aqui, que é a sabedoria falando. Mas é no 8, não, né? Acho que. Tá bom. Vamos continuar aqui, depois eu caço ela. Mas vocês podem ver que ela está falando aqui na primeira pessoa, porque é a sabedoria falando, tá? Então vamos ler lá o 22 e 23, que eu anotei ali. Fala assim, ó. O Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes de existir a terra. Então vamos lá, galera. A sabedoria é porque, assim, para mim é tão claro que às vezes fica até difícil de achar outras palavras para explicar do que simplesmente ler o que eu acabei de falar, que está sendo dito, né? Que o Senhor criou, né? A sabedoria, desde antes da eternidade, ela foi constituída, né? E antes de existir a Terra. E se a gente continua lendo, E ela é a primeira das suas obras. e ela é a primeira das suas obras. Então, assim, de fato, aqui, se a gente comparar aquela passagem ali de Colossenses, ó, aqui, ó. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a sua criação. Primogênito é primeiro, né? E aí, quando a gente chega aqui no capítulo 22, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. ele antes de suas obras, aqui está só um resumo. Desde a eternidade. Isso. Aqui tá cortando os pedacinhos, mas eu vou ler aqui de novo. Desde a eternidade foi constituída, desde o princípio, antes de existir a Terra. Agora vamos continuar lendo, porque eu acho que é muito autoexplicativo essa passagem, né? Mas quando a gente lê, a sensação que dá é que a sabedoria era uma coisa separada, como se fosse um outro ser, sabe? Como assim? Como se fosse Deus E a sabedoria? e a sabedoria, entendeu? Entendi. Mas vamos continuar. Tem resposta para isso, gente. Isso aí é um pouco mais profundo, tá? Mas a gente vai caminhar para chegar nesse entendimento. Mas vamos lá. Versículo 24. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes cheias de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu nasci. Quando ele ainda, quando ele ainda não tinha feito a terra com os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava o céu, aí estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmava as fontes do abismo, quando ele fixava o mar, o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu manto, quando traçava os fundamentos da terra. Então eu estava ao seu lado como arquiteto, e era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, folgando, folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Gente, antes de tudo, antes dele criar o céu,
criar a terra, antes de Adão e Eva, antes dele fazer separação de águas e águas, que é o versículo 1 de Gênesis, antes dele fazer os termos ou os campos, ali estava eu, com ele. E eu era arquiteta de tudo isso. Isso é a sabedoria falando. Que ela era a arquiteta de todo esse processo. Né? Que ela é antes de tudo isso, que ela é a primogênita da criação inteira que Deus trouxe. Né? E quando a gente chega ali no versículo 30, eu leio também, né? Então eu estava ao seu lado como arquiteta, e era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Deixa eu pegar uma água ali. Deixa eu pegar água. Pega. A garganta vai ficando ruim, né? Pegou seu café, né? Uhum. Olha, tá frio. É... Tati, tá dando para entender? Sim. Claro. Aqui, Gente, eu acho que eu achei o versículo que você falou, eu acho que é o 6. é o 6? Eu Ou de acho. voz, porque Meus lá falaram que é certo. É porque eu queria, agora, porque eu fiquei curiosa, você falou, eu queria saber. Eu acho que tem uma passagem. Peraí, deixa eu achar ela aqui. Você acha a passagem que fala, eu, a sabedoria, falo? É, Deixa eu achar ela pra você. a minha Bíblia é muito, como chama? 11. É, resumido, resumo do resumo, sabe? Bem na nossa linguagem, aí algumas coisas eu me perco ainda. O meu falou, ouça, pois tem coisa importante para dizer, mas o meu não dá para saber se é sabedoria. Porque depois parece que é sabedoria. pelo tom aqui, que você vê que ela, eu habito, eu faço isso, eu estava com Deus, você percebe que é a própria sabedoria falando. Né? Então, gente, de fato, essa sabedoria, ela foi criada, ela foi estabelecida, e ela foi arquiteta de tudo isso que a gente conhece hoje. Então, aí eu gosto de imaginar as coisas, que eu acho que quando eu imagino, né, eu gravo essas coisas. E, e no meu caso aqui, eu imagino Deus lá, de eternidade a eternidade. Então, uma eternidade que não teve um início de dias, não teve um princípio de dias, igual falou de Melquisedeque. Então, o primogênito de tudo isso aí, né, que é Cristo, que é a sabedoria, nasce, e aí ele começa a arquitetar todo esse projeto chamado Terra, que a gente conhece. Né? Então, ele começa a organizar os montes, as águas, a terra, o termo, e tudo isso, no final das contas, né, para um propósito. Porque tudo que a gente faz nessa vida tem um propósito. Tudo que a gente faz nessa vida tem um propósito. Tudo. E Deus também não criou tudo isso sem um propósito. Então, antes de tudo que a gente conhece hoje, né, que a gente vê, que a gente pega, apalpa, antes de tudo isso, teve um propósito. É esse propósito que eu quero chegar. Tá? Por que eu trouxe um pouco falando sobre Cristo, falando sobre a sabedoria, né, e que elas tudo foi feito por Cristo e a sabedoria é a arquiteta de tudo isso. Né? Então, para falar que tudo isso foi bem desenhado desde o começo para um propósito. E o propósito, ele é muito claro na Bíblia, muito claro, que Deus quer nos salvar, quer nos dar uma vida eterna no céu. Isso aí é muito claro para todo mundo, né? E por que eu entendo isso? Agora, é um pouco de entendimento, tá? Entendimento da parte do Isaac. Né? Como Deus ele é de eternidade em eternidade, eu creio que ele sofreu com uma coisa chamada solidão. Ninguém gosta de viver sozinho, tá? Com base em todas essas passagens que eu li na semana passada e hoje, Deus sofreu com a solidão
E em um belo momento ele olhou e falou assim, cara, eu não quero viver sozinho. Tanto é que a primeira coisa que ele fez foi criar um homem, deixou o homem um tempo sozinho, depois falou, não é bom que o homem viva só. Vou criar para ele uma ajudadora que seja idônea. E tirou da costela de Adão e fez uma mulher. Por quê? Porque não é bom que o homem viva sozinho. E por que eu entendo que Deus falou isso? Porque ele se viu sozinho em algum momento. Então, quando ele se viu sozinho, ele olhou e falou assim, eu não quero viver sozinho. Né? Minha mãe aqui. Eu não quero viver sozinho. Se eu não quero viver sozinho, automaticamente eu preciso criar algo que me faça companhia. Ele era sozinho. Só que se ele criasse, por exemplo, alguém só para fazer comida para ele, outro só para ficar adorando, né? Quando a gente chega lá em Apocalipse, né, que a gente vê que os anciões o adoram dia e noite, né? Os servos estão diante dele e tudo mais. Então ele poderia muito bem criar esses seres, criar gente para estar ali o tempo todo com ele. Só que é uma coisa, se eu fui criado para fazer comida, para fazer um bom churrasco, no Dia das Mães, quem for fazer um churrasco aí, né? O que eu sei fazer? Eu fui criado para fazer churrasco, eu vou fazer churrasco. Entendeu? Eu fui criado para isso e é isso que eu estou fazendo. É como se fossem robôs, foram criados para fazer algo e tá ali. Né? E eu creio que Deus não queria isso. Deus quer uma coisa que se chama amigo. Porque o amigo, né, muitas das vezes, ele não é só aquele que vai bater no seu ombro e falar, é isso aí, irmão. O amigo é aquele que está contigo, porque deve que às vezes vai falar coisas que são boas para vocês, para a gente, né? Mas são ruins de ouvir. Né? Então, isso é um amigo, né? Que debate, que está contigo. Eu entendo que Deus quis amigos, mas para ele ter amigos, ele precisava de seres semelhantes a ele. Né? Seres que pensavam, raciocinavam, seres que tinham decisões próprias, entendimento próprio, né? E que, de fato, pudesse conviver com ele em um ambiente que fosse amigo dele, não criado para fazer algo. E aí, Deus olha para tudo isso e pensa, vou criar um projeto chamado Terra, né? Onde eu vou colocar essas pessoas aqui no começo. E lá no final, eu vou ter pessoas boas de coração, pessoas que eu vou poder chamar de amigo, pessoas que eu vou compartilhar a minha eternidade com elas. Teve uma época, gente, que eu comecei a chamar Deus de egoísta. Ah, Deus é egoísta. Xinguei mesmo. Para quem não sabe, teve uma época também que eu... É uma frase bem clichê, mas que para mim faz muito sentido. Eu só não virei ateu porque Deus existe. Porque a minha meta era provar que ele não existia. Tudo que eu pegava, tudo que eu via, que alguém falasse que de Deus, eu, na minha mente e nos meus argumentos, eu olhava para aquilo e falava, eu quero provar que Deus não existe naquilo ali. Não é Deus. Né? Dentro do meu nível de pequenininho assim, de conhecimento. Final das contas, né, Deus me provou que ele existe. Aí, quando ele me provou que ele existe, eu chamei ele de egoísta. Pontei o dedo mesmo. Né? Um dos meus problemas, às vezes, é a ousadia. Eu sou ousado demais. Eu acho que nesse caso era rebeldia. É rebeldia, né? Não tem medo das consequências, às vezes. Né? Isso, por um lado, é bom, por outro lado, é ruim, tá, gente? Eu apontei o dedo e falei, Deus é egoísta. Por quê? Falei, tudo por ele, para ele, é tudo dele, tudo foi feito através dele, tudo mais. Se eu levanto, eu tenho que falar com ele, eu tenho que entregar para ele. Se eu dou, é dele também. Se eu faço, se eu ganho, se eu perco, é tudo dele. Falei, não, então, Deus é egoísta, não quer dividir nada, tudo dele. Eu fui lendo essas passagens aqui, falei, não, é tudo dele. E aí Deus me provou que ele não é egoísta. Né? Mas por quê? Como que Deus me provou que ele não é egoísta? Uma pessoa egoísta é aquilo que pega algo
e não quer dividir. Algo muito precioso, por exemplo, não quer dividir, né? Se eu ganho na Mega Sena, não vou querer dividir com ninguém, vou guardar só para mim, né? E pronto. Né? E aí, Deus demonstrou que existe algo muito valioso do que tudo isso aqui que a gente conhece. Se chama eternidade. Viver para sempre. Entendeu? Ser como ele é. E quando Deus mostrou que existia isso, e ele virou para mim e falou assim, ó, eu quero compartilhar a minha maior riqueza, que é a minha vida eterna, meu poder, meu entendimento, com todos vocês. Mas não vou compartilhar com qualquer um. Eu vou compartilhar com aqueles que merecem. E agora vocês precisam provar que merecem. E aí ele criou o projeto Terra, colocou a gente aqui dentro e falou assim, agora vocês provam que merecem. O que eu tenho mais de precioso que eu vou compartilhar com vocês. Né? Que não é só a eternidade, nós vamos ser como Deus lá na eternidade. É a eternidade com Deus, porque tem a eternidade com o diabo, tem isso também. Que é sofrer para sempre. Porque existe a eternidade com Deus, que a gente vai receber isso aí, tem as pessoas que vão para o inferno, que vai receber o sofrimento eterno, né? Então, é pesado do mesmo jeito. Viu? E aí, quando Deus me mostrou isso, eu comecei a entender um pouco do propósito dele. E, cara, agora eu estou entendendo por que Deus fez a Terra. Agora eu estou entendendo por que é por ele e para ele. Quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Se a gente não é fiel com Deus aqui, com Deus dando um pouquinho para a gente aqui, tem pessoas que recebem um pouquinho assim a mais, ó, já sopa a cabeça, já acha que é melhor que os outros, já perde humildade. E nós estamos passando por uma prova, cara. Deus está nos provando, né, nesse período. E quando nós somos aprovados, e vai nos pegar e nos levar para viver com ele. Quando a gente vai lá para Apocalipse, a Bíblia fala que será uma nova terra e um novo céu para a gente viver com ele. Então, o que existe hoje não vai existir mais. Eu queria só fazer um comentário que eu acho muito interessante quando a gente aprende sobre esse propósito, quando a gente tem essa clareza, porque muitas vezes a gente fica buscando a recompensa aqui na Terra, né? Então, quando é que as coisas vão melhorar, né? Quando é que eu vou ganhar dinheiro? Quando é que eu vou ter minha casa própria, meu carro, meu emprego dos sonhos, né? Então, porque a gente também é carne, né? Então, a gente fica muito aprisionado em conquistar as coisas daqui, né? Então, às vezes, a gente acha que a gente passa por uma prova porque a gente vai receber a benção. E a benção, a maioria das vezes, é uma benção financeira, né? Em sua grande maioria. Mas o objetivo de Deus, quando a gente tem esse entendimento, é de que ele vai usar de tudo que ele puder e ele pode dessa terra para nos conduzir à salvação. Então, as provas que a gente passa, né, os desafios, os desertos, não é sobre bênçãos terrenas, é muito além. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente olha para frente, a gente começa a perceber que é muito além daquilo que a gente imagina. E a gente para de ficar preso, né? Às vezes a gente fica se lamentando, nossa, mas nunca que vai acontecer. Nasci pobre, vou morrer pobre, né? Mas se você precisar de nascer pobre e morrer pobre, e no fim você ser salvo, Jesus Cristo vai fazer isso com você. Né? Não tem nada de errado da gente conseguir conquistar bênçãos financeiros nessa terra, de forma alguma. Né? Na história da Bíblia, inclusive, tem vários homens aí que são homens de muito conhecimento, né, de muita fé, que tiveram sucesso financeiro. Só que o objetivo de Deus não tem nada a ver com isso. O objetivo de Deus é nos conduzir à eternidade. Então, às vezes, a gente fica passando por umas coisas, uns problemas sinistros, umas provas cabulosas, que você fala assim, não vou dar conta, mas quando a gente passar por isso, a gente está ali, né, nesse momento, nesse deserto, e a gente começar a refletir no que Deus quer me ensinar, porque com certeza você está vivendo aqui dali para aprender alguma coisa, e é alguma coisa que vai te conduzir para a salvação. Você pode ter 100% de certeza disso. Seja para alimentar a sua fé, né, para
aumentar o seu relacionamento com Deus, para você ganhar sabedoria, né, discernimento, e tem um monte de coisa. Então, quando passar por uma situação, você olhar para aquilo e falar o que Deus quer me ensinar com isso, o que está acontecendo que eu preciso aprender para eu corrigir, sair logo dessa prova, né, ser aprovado e no fim eu receber minha recompensa que não está aqui. Se vocês buscam a recompensa que está aqui, nossa, já acabou, né? Não vou até. Quem espera a recompensa que está aqui, já. Então, quando eu recebi, né, isso tudo que o Isaac está nos trazendo, esse conhecimento, sabe aquela figurinha que aparece uns trem matemáticos assim, a galáxia, assim, ó, foi um divisor de águas, porque eu parei de ficar querendo conquistar coisas nessa vida. E o meu foco mudou completamente. Hoje eu quero adquirir tudo que eu preciso para que no fim eu seja salva e Jesus Cristo possa me chamar de amiga e compartilhar a maior riqueza dele comigo. Então, gente, esse é um conhecimento muito precioso que faz uma diferença tão grande quando a gente está passando, principalmente pelas dificuldades da vida, porque o olhar muda completamente. Aí, quando a gente muda o olhar, a nossa atitude muda, o nosso comportamento muda, a gente passa menos tempo na prova, a gente sofre menos. Então, assim, é tudo consequência. Leia para nós, então, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 19. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Pode abrir também, galera. Isso vai concluir um pouco do que a Jennifer está falando. Que, na verdade, quando eu li essa passagem, 15 o quê? 15 e 19, Deus me corrigiu em muita coisa. Aí, ó, tá até marcada na minha Bíblia. Lembra, gente? Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Não interrompi. Gente, é emocionante, sério. Exatamente. Vocês sabem o que é lástima, né? Pena, compaixão, dó, tadinho. Só para essa vida que vocês esperam em Cristo? Tadinho, assim, é uma coisa muito natural. Eu vou chamar de natural do ser humano, a gente buscar as coisas dessa terra. Sabe? Eu busco todo dia. Por que você acha que eu trabalho? Mas assim. Todo dia. Justamente. A gente precisa comer, beber, vestir. Mas até nisso, quem nos sustenta é Deus. Só que essa passagem fala assim, ó, se é só para essa vida. Não quer dizer que a gente não vai pedir para essa vida, mas se é só para ela que a gente enxerga, é digno de dó. Entendeu? Mas como que a gente chega nesse entendimento? Entendendo o propósito de Deus. Porque quando a gente entende o propósito de Deus, de criar esse mundo, que ele pensou do início, meio e fim de tudo, né? Para um propósito final, né? E a Bíblia deixa muito claro que Deus pensou nisso antes da fundação do mundo, que tinha sabedoria, que Cristo, que tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que existe existiria, né? Ele é antes de todas as coisas, né? Ele é o princípio da criação. Então, aí vem a sabedoria que fala que foi a arquiteta de tudo isso, né? Que quando Deus criava os montes, criava a separação de águas e tudo mais, estava ali a sabedoria como arquitetando tudo isso, né? Montando toda essa estrutura que nós conhecemos hoje para um propósito. E outra coisa é o que a gente mais vê hoje, infelizmente, né? Nesse mundo cristão, né? São pessoas indo buscar Cristo por bênçãos financeiras, né? Então tem muita campanha de bênção financeira, né? E tudo mais. E a pessoa, quando recebe a bênção, até para de buscar Deus, né? Então, você vê que até a fé está firmada no lugar errado. Quando a gente firma a fé em Cristo, quando a gente olha para o objetivo final, o propósito final, a gente entende esse propósito de Deus e olha para ele fixamente, a nossa fé, ela fica bem alicerçada, né? Bem firmada, porque ela não está nas coisas que são passageiras, ela está no que é eterno. E isso
aumenta a nossa fé, aumenta o nosso relacionamento com Deus e faz toda a diferença na nossa jornada, né? Na nossa escola que chama Terra. É isso aí. Então, assim, quando a gente entende esse propósito de Deus, falta ali 9 minutos, não sei se vai dar para ler tudo, né? Mas eu vou só citar algumas passagens, essas referências estão aqui. Algumas delas, tá? Tem mais além dessas, que Deus, ele nos chama de amigos no decorrer da Bíblia. Por quê? Porque ele quer amigos. Na eternidade, ele quer amigos do lado dele, né? No tempo eterno, nessa linha do tempo que se chama eternidade, que nunca acaba, né? Deus quer amigos com ele. E aí, você quer ler, moça? Está abrindo? Eu estou procurando aqui. João 15, 14, 15. João, capítulo 15. Versículo 14 e 15. Lê para a gente. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vai ter. É uma condição, hein? Tem uma condição aqui, hein? Ó, pra você ver. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouve de meu Pai vos dei a conhecer. Tem até uma outra passagem. Deixa eu ver se eu acho ela aqui rapidinho. É essa aqui, ó. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Ó, a obediência aqui. Vou até marcar aqui. Tem marcar aqui. Botar um asterisco. Vamos lá. Quando que uma pessoa é considerada amigo? Quando ela te conhece, né? Às vezes ela vai falar coisas de você mesmo, né? Que ela conhece, você confidencializa coisas para ela. Aí que Deus fala, agora eu vos chamo de amigo, que eu tenho revelado para vocês, que Deus tem mostrado. Então, que para a gente ser amigo de Deus, a gente precisa conhecer Ele. Porque Ele já nos conhece, mas nós não conhecemos Ele, né? E quando a gente chega no nível de relacionamento com Deus, de amizade, tem coisas nessa terra que você vai olhar e falar assim, Deus vai agir dessa forma naquilo ali. Por quê? Porque você conhece teu amigo. Essa palavra amigo, ela também era muito forte na minha vida. Por quê? Eu lembro que quando eu era garoto, eu sempre via as outras crianças brincando com outras crianças, né? E, de fato, eu não sentia que eles eram meus amigos, né? E teve uma vez que eu estava no banheiro e algumas pessoas que eu pensei que eram meus amigos me traí mesmo. Enfim, uma delas ficou com. Ele estava levando cartinha para a menina, que eu estava afim, aí ele foi lá e ficou com ela. Então, eu falei, pô, isso aí não é meu amigo, né? Teve um outro que eu achei que era meu amigo que me roubou. Eu falei assim, não, esse aí também não é meu amigo. E aí eu lembro que eu era criança, cara, eu estava no banheiro chorando, falando com Deus, Deus, não tenho amigos. Ninguém é meu amigo. Olha pra você ver, essas pessoas me traíram e tal. E Deus me falou uma frase que mudou minha vida naquele dia. É interessante que Deus, quando ele fala uma frase desse tamanhozinho assim, com um significado gigantesco, uma paulada no meio da cara. E às vezes também vai só uma palavra. É uma palavra, né? Exatamente. Então, e vem com um poder de transformação gigantesco, tá? Quando Deus fala. E Deus me falou uma frase. Ele virou para mim e falou assim, eu sou seu amigo. Cara, aquilo mudou minha vida até hoje de hoje. Por quê? Porque hoje, para mim, quem é meu amigo é Deus, indiferente do que as pessoas fazem. Então, se as pessoas me magoam, se as pessoas me traem, se as pessoas me passam para trás, se está tudo errado para mim, não estou nem aí. Eu tenho meu amigo que é fiel comigo. E eu estou firmado nele. E naquele dia, Deus me deu essa base. E é isso que ele convida. Qual que é a condição que ficou aí? Se fizeres o que vos mando. Isso aí. Aí Deus virou para mim e falou assim, ó. Marca aí, põe um asterisco, sublinha, coloca um... Aqui, ó, mostrar para vocês. Quando
Como que eu marco? Cadê? Olha lá. Porque isso aqui, gente, isso aqui é importante, viu? Isso aqui é uma condição para salvação. Com certeza. Então, assim, se a gente não fizer o que Jesus pede, vocês têm que entender o seguinte: lembra que eu chamei Deus de egoísta? Fala, Deus querem que eu faça, tem do jeito dele, eu vou fazer. Não, gente. Deus colocou condições para nos dar recompensa no final desse projeto chamado Terra. A gente vai aprofundar mais na frente. Deus colocou até o início e fim de 7.000 anos, né? Quando completar 6.000 anos que Deus criou tudo isso, Jesus volta. Jesus volta. Eu estou indo lá na frente, eu sei. Jesus volta, é só para vocês terem uma visão, né, do que a gente vai entender no decorrer da semana. 7.000 anos que Deus determinou que é para essa terra existir. Quando interar 6.000 anos de existência, Jesus volta, que é o que a gente está aguardando hoje. Quando Jesus voltar, aí acontece um monte de coisa, blá, 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 e depois tem mais 1.000 anos que a gente chama de milênio, né? São 1.000 anos de paz. Depois de 1.000 anos de paz, aí você vai chegar lá no capítulo 22, 21, 22 de Apocalipse, que Deus fala assim, ó, então farei uma nova terra, um novo céu, e o que existe não existirá mais. Então, o que acontece? Um novo céu, uma nova terra, e aí ele vai construir. Passou 7.000 anos desse projeto, acabou. Né? Aí, as pessoas que passarem por esse processo e formos eleitos como amigos de Deus, agora teremos um novo céu, uma nova terra, algo que ninguém viu, ouviu. Nossa mente, nem o nosso coração pode imaginar o que tem lá. Então, é literalmente uma ação de fé, que é um dos mandamentos de Deus. Tá? Lê Tiago aí, para nós. É 2:23? 2:23. E se cumpriu a escritura que diz, e creu Abrão, e se cumpriu a escritura que diz, e creu Abrão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, Abraão, lá atrás, né? Lê de novo isso, eu não entendi isso aqui. E se cumpriu a escritura que diz, e creu Abrão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Crer, fé. Né? Gente, a minha cabeça passa um filme gigantesco. Tá? Porque a fé em si, em Deus, né, ela foi revelada de fato para a gente depois que Jesus veio. Antes, não era tanta fé. A nação de Israel viu as 10 pragas do Egito. Né? Deus sustentou a nação de Israel por 40 anos no deserto, mandando comida e água para eles. Cara, isso não é fé. Fé é aquilo que você acredita e não vê. Aí, quando você pega Abraão lá atrás, Abraão creu, isso foi imputado como justiça. E ele foi chamado como amigo de Deus. E hoje a fé é algo que Deus traz para a gente. Bom, pessoal, eu vou parar aqui. Vai ler o Apocalipse, não? Lê rapidinho, só para fechar. Eu sei, eu já faço para ler. Lê aí, Tati. Minha garganta tá ruim, deixa vocês falar um tiquinho. Espera que eu já adorei. Apocalipse 4:11. Pode ler? Pode. 4:11. Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Isso aí. Então, assim, é mais para concluir mesmo, tá? Pela vontade de Deus, todas as coisas foram criadas, né? Todas as coisas que existem foram criadas por intermédio dele, né? E, gente, só para concluir aqui, já deu 10 horas, eu vou ser bem pontual, né, para não tomar muito tempo de vocês. Temos que ser amigos de Deus. Deus criou essa terra por um propósito, e esse propósito é sermos eternos com Ele e sermos amigos dele. Né? Então, um resuminho rápido aqui do que nós falamos, né? A glória que Cristo tinha com Deus antes da fundação do mundo, a sabedoria na criação, porque ela foi arquiteta de tudo isso.
e o propósito de sermos salvos. Então, de fato, esse entendimento, quando isso entra no nosso coração, isso vai aumentar a nossa fé, nosso entendimento, né, o nosso conhecimento. Tudo foi feito por Ele, para Ele, né, e Ele quer compartilhar com a gente todo esse conhecimento, todo esse entendimento, toda essa vida, né, depois de tudo isso aqui. E de fato, Deus está trazendo uma grande transformação para aqueles que forem considerados amigos dele. Amém? Amém. Galera, ficou claro? Tem perguntas aí? Não tem? A Tati sempre tem uma perguntinha aí, tá? Vai, Tati. Eu estou precisando da sabedoria, estou precisando encontrar ela. Nossa, tá. E eu vou falar com você, esse assunto da sabedoria, ele é tão gostoso de estudar, mas tão gostoso, dá até vontade de, tipo assim, abrir um parêntese, vamos falar só de Qual sabedoria. parte de sabedoria você fala? A parte de você adquirir a sabedoria, porque é a coisa principal, tá. aquele tema, que aquele tema vai dar uns 3 estudos, que, assim, é maravilhoso, é incrível. Ó, uma coisa eu te falo, se você teme a Deus, esse é o princípio da sabedoria. Né? Por que a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? É porque quando você teme, você quer fazer as coisas certas. Então, se você quer fazer as coisas certas, você passa a ser uma pessoa sábia, só por causa do temor. Você vai pensar 2 vezes antes de fazer. E aí você começa a olhar para as coisas e falar assim, eu posso fazer isso? Aí o temor bate e você fala, o que Deus fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? O temor te leva por esse caminho. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Aí você fala, e onde anda a sabedoria? De que forma que eu conheço? A sabedoria é a arquiteta de tudo isso. Ela é antes de tudo isso aqui. E lá a gente viu também que a sabedoria, que Cristo é antes de todas as coisas, e foi o primogênito de tudo. Então, quanto mais a gente se aproxima de Cristo, conhece Cristo, mais sabedoria a gente adquire. Entendeu? Então, é muito sobre conhecimento do que emoção. É racional. É racional isso aí, né? Porque às vezes as pessoas acham que ir para a igreja, tá avivado e tô com o Espírito Santo, e falei em línguas e papapá, isso e aquilo. Cara, não. Isso é racional. Isso é algo que você adquire conhecimento. Tati, eu fiz uma anotação aqui de uma pregação que a gente teve falando sobre a sabedoria, que foi justamente a sua pergunta. Que na época eu estava assim, meu Deus, eu preciso da sabedoria, eu preciso da sabedoria. Aí eu fiz a anotação aqui na minha Bíblia, eu vou ler ela para você, e depois você pega essa videoaula e escreve aí na nossa anotação da Bíblia também, porque aí eu gosto de deixar aqui, porque às vezes a gente precisa reler, né, para relembrar. Eu escrevi assim, ó, primeiro passo para alcançar a sabedoria. Não fale de imediato o que pensou. Pense antes de falar, depois ore a Deus sobre o que dizer, se é que tem que dizer. Então, você vai adquirir a sabedoria pedindo e buscando. Tem um versículo na Bíblia que fala que... Como é que é? Pedir, dá-se-vos-á. Como é que é? Pedir, porque pedis não recebeis, porque pedis mal? Não. Fala, pedis e dá-se-vos-á. Um negócio assim. Pedi, dá-se-vos-á. Buscar e achareis. Essa passagem? É um negócio assim. É Mateus. Porque... Mas eu acho que está no Provérbios também, porque ele quer dar a sabedoria, só que a gente precisa pedir, só que pedir com fé, né? Tá. Tiago, tem Tiago. Tiago, olha aí, vê aí. Tiago 1:5. E assim, a gente que tem uma personalidade um pouco mais explosiva, né? Então a gente toma lá da cá, né? Uhum. Como diz, é o fogo consumidor. A gente reage na hora. Só que a Bíblia nos ensina a não reagir. Primeiro você precisa calar, processar,
Aí você entra em respiro, ora a Deus, você não vai ter resposta na hora, então você vai ter que buscar para depois responder. E a gente também não precisa ter a resposta na hora, né? Para as coisas, para discussão, para, enfim, briga, qualquer coisa. Você pode dar a resposta depois, você tem o direito de ficar calado, entendeu? Olha aí, você está falando aí? Sim, Thiago aí. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Continue. Tiago 1, Deu 6. 5, que eu li. Deu 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Tá vendo? Ele tá doidinho para dar sabedoria para a gente, só que a gente tem que pedir buscar. E uma outra maneira também da gente adquirir a sabedoria é através do conhecimento. Porque, às vezes, o Isaac tem até um testemunho sobre... Às vezes a gente faz alguma pergunta para Deus, né? O que eu vou ter que fazer? Como é que eu tenho que agir? Aí Deus, às vezes, fala assim, mas eu já falei. Né? Aonde que ele falou que eu não ouvi? Tá aqui, ó. Às vezes está aqui. Tem coisas que realmente, né, vai precisar dele falar conosco e não está aqui. Mas a grande maioria já está escrito. Então, quando a gente tem conhecimento, quando vier a situação, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar daquilo que a gente leu. Aí, tipo assim, vamos supor, às vezes eu vou gerar um fruto ruim aqui do nada. Estou numa situação que eu ia gerar um fruto ruim, aí eu paro, penso, reflito. Aí, naquele momento que eu parei, eu oro a Deus, o Espírito me lembra daquilo que eu li. Eu falei, opa, não é isso que eu tenho que fazer, não. Minha natureza, eu ia fazer isso, né? Mas aí Deus vai, não, opa, é esse aqui, ó. Você leu? Você lembra. Ai, aí já dá tempo de você corrigir antes de fazer a bobagem. Esse testemunho ele é muito instrutivo, né, que aconteceu comigo. Eu também, quando eu pego uma coisa na cabeça, eu sou meio chato, sabe? Eu só saio dela quando termina, quando eu chego na conclusão e tal. Também conhecido como hiperfoco. E aí eu estava no pé de Deus. Falei, Deus, o que eu faço aqui? O que eu faço aqui? O que eu faço? Tinha uma situação lá. O que eu faço? O que eu faço? E eu estava no pé de Deus. Falei, não, eu quero saber o que eu tenho que fazer. Se você não falar, eu vou fazer o trem errado. Eu quero saber. Fala. E nada de Deus falar. Um belo dia, Deus virou para mim e falou assim, ó, eu já falei. Aí quando Deus falou comigo, eu cruzei o braço. Não. Falou aonde? Você falou que eu não entendi, que eu não vi. Onde que você falou esse trem que você está falando que já falou? Você até é doido, Deus. Porque como é que você fala que já falou um trem que eu não sei? Que eu nem ouvi? Aí virou para mim e falou assim, ó, vai ler a Bíblia. Porque tem coisas que Deus já predeterminou para a gente. Está escrito o que a gente tem que fazer. Outras coisas não. Por exemplo, quando eu conheci a Jennifer, eu não ia achar na Bíblia que eu tinha que casar com ela. Então, isso é revelação. É Deus que mostrou e falou, não, você vai ser sua esposa e tudo mais, vai dar certinho, Deus abençoe e tal. Né? Agora, se eu for fazer um mal pro próximo, eu preciso perguntar para Deus? Entendeu? Se eu vou devolver com a mesma moeda, eu preciso perguntar para Deus? Não, cara, Deus não vai descer lá de cima e falar assim, oh, tem que ser bom pro próximo. Mas você já está no caminho certo, Tati, porque só de você estar aqui no estudo, né, já e querer, né, não sei se você está pedindo, mas a gente leu aqui que é importante pedir, mas o segundo passo é realmente buscar esse conhecimento. E aí você está no caminho certinho. Amém. Ela é engraçada demais. Mais uma pergunta? Não. Bom, gente, por hoje é só. Bom Dia das Mães aí para todo mundo. Todo mundo comer frango assado? Eu também vou comer churrasco, não sei. Nós vamos comer churras. Eu vou parar a gravação aqui.